Sabe aquela pergunta que, quando feita, muda o jeito como a gente enxerga tudo? E se as enormes desigualdades do nosso mundo não tivessem nada a ver com diferenças entre os povos, mas com algo muito, muito maior? É essa a ideia que a gente vai explorar hoje. Para entender isso, a gente vai mergulhar na obra de Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, um livro que não só levou um Pulitzer, mas que basicamente virou de cabeça para baixo as explicações que a gente costumava ouvir sobre por que a história foi tão diferente para cada continente. E o mais curioso é que tudo isso não começa numa sala de aula ou num arquivo empoeirado. Começa com um encontro, quase por acaso, e com uma pergunta feita por um homem chamado Yali. Imagina só a cena. Diamond, um biólogo, tá lá na Nova Guiné, tranquilo, estudando a evolução dos pássaros. E aí, andando pela praia, ele encontra Yali, um líder local, um cara super perspicaz. O que veio a seguir foi uma conversa que deu início a uma busca de 25 anos por uma resposta. Para a gente entender a pergunta do Yali, primeiro a gente precisa sacar o que significa carga. Para o povo dele, carga era toda aquela parafernália tecnológica, todos os bens que os europeus levaram para a ilha. Era a prova física, ali na frente deles, de uma diferença gigantesca de poder e de riqueza. Então, com o que o Diamond descreve como um olhar penetrante, Yali solta a pergunta que é o coração de tudo isso. E veja bem, não era uma pergunta teórica, acadêmica. Era uma questão real, vinda de alguém que vivia aquela desigualdade na pele, todos os dias. Por que essa diferença era tão absurda? A pergunta do Yali era pessoal, mas o eco dela é global. A questão vai muito além da Nova Guiné. Ela abrange milhares de anos de história em todos os continentes. Para a gente ter uma noção do tamanho do problema, vamos voltar no tempo. Tipo, muito tempo. Há 13 mil anos, no fim da Era do Gelo, todo mundo estava mais ou menos no mesmo barco. Pequenos grupos de caçadores-coletores. Agora avança o filme para 1500. O mundo era um lugar completamente diferente, com desigualdades tecnológicas e políticas brutais. A grande questão é, o que aconteceu nesse meio tempo? E assim, a pergunta pessoal do Yali se transforma nessa questão histórica mundial. É esse o grande mistério que o Diamond se propõe a resolver. A ideia não é julgar, mas sim entender o porquê de tudo isso. Mas antes de dar a resposta, o Diamond faz o que todo bom detetive faz. Ele começa a eliminar os suspeitos de sempre. Aquelas explicações mais fáceis, mas que, segundo ele, estão erradas. E o primeiro suspeito, o mais perigoso de todos, é aquela explicação que sugere que as diferenças de tecnologia vêm de diferenças biológicas, ou seja, a velha e conhecida ideia racista. O Diamond vai direto na jugular dessa ideia. Ele não só diz que não existe nenhuma evidência para isso, como argumenta que a lógica da evolução pode até sugerir o contrário. Pensa bem, em lugares como a Nova Guiné, a sobrevivência dependia da sua inteligência diária para escapar de perigos. Já na Europa superpopulosa, a principal causa de morte por séculos foram as doenças. E uma epidemia não quer saber se você é um gênio ou não, ela leva todo mundo. Outras teorias populares também caem por terra. Aquela ideia de que o frio estimula a criatividade? Bom, as maiores invenções da civilização, como a agricultura e a escrita, surgiram em climas bem mais amenos. E a teoria dos rios, de que eles foram o motor da civilização? A arqueologia mostra que, na verdade, os governos centralizados vieram primeiro e as grandes obras de irrigação depois. Então, se essas explicações não funcionam, o que de fato permitiu que algumas sociedades dominassem outras? Para responder, a gente precisa olhar primeiro para as causas imediatas, as causas próximas, as ferramentas que estavam ali na linha de frente. Chegamos então às famosas armas, germes e aço. Elas foram os agentes diretos da conquista. A vantagem militar de ter armas de fogo e espadas de aço é bem óbvia. Mas os germes foram talvez a arma mais letal de todas. Doenças como a varíola, que os europeus trouxeram, chegaram a matar até 95% de algumas populações nativas nas Américas. Eles simplesmente não tinham imunidade. E aqui vem o pulo do gato. Ok, a gente sabe que os espanhóis conquistaram os incas com aço e doenças. Mas isso só explica o como. Não responde à pergunta principal: por quê? Por que foram os europeus que desenvolveram tudo isso e não o contrário? Por que não foram os incas que construíram navios, cruzaram o oceano e conquistaram a Europa? E é isso que nos leva à grande resposta de Diamond. A causa fundamental, a raiz de tudo, não está nas pessoas, está no próprio planeta, está no ambiente. Essa frase resume o livro inteiro. A resposta não está na biologia, mas na geografia.
As cartas do baralho da história foram distribuídas de forma bem desigual pelo ambiente de cada continente. A Eurásia, por pura sorte geográfica, tirou a sorte grande. Tudo começa com a produção de comida. O continente tinha as melhores plantas para domesticar, como trigo e cevada, e os melhores animais, como vacas e cavalos. Isso gerou um excedente de comida, o que permitiu que nem todo mundo precisasse ser agricultor. Surgiam os artesãos, os soldados, os burocratas. Mais gente vivendo junta e perto dos animais deu origem a um monte de doenças, os germes. E com mais gente e mais tempo livre, as sociedades desenvolveram tecnologias como a escrita, a metalurgia, o aço e, por fim, as armas de fogo. Para completar, o formato da Eurásia, comprido no eixo leste-oeste, permitiu que tudo isso se espalhasse rapidinho por climas parecidos, bem diferente das Américas, com seu eixo norte-sul cheio de barreiras climáticas. E assim, aquela pergunta do Yativale, lá naquela praia, nos deixa com essa reflexão final que é bem provocadora. Se a gente olhar para a história por essa lente, somos forçados a questionar nossas ideias sobre mérito, sobre destino e a pensar no papel gigantesco e muitas vezes invisível que a geografia teve na formação do mundo que a gente conhece hoje. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.